Eu memorizei Dominic Bellini bebida de bebidas o primeiro vez ele entrou na Sapphire Lounge. Bourbon na moda antiga, sem gelo puro, preferência tendência para Woodford Reserve. Exatamente. 2 cubos de gelo em forma de cubo com a forma quadrados quadrados. Casca de laranja espremida sobre o copo, mas não caiu para dentro. Cereja em um separado, escolha colocada precisamente às 2 meios. Sons escrito de forma obsessiva, escrito como isso. Mas quando você é tratado de bar por 3 anos, você aprende que os detalhes são importantes. Especialmente quando o cliente dá gorjetas de $40 em um 20 bás bebida e nunca uma vez reclama de nada. Isso foi 8 meses. Agora é quinta-feira, 10 minutos depois das 10 da noite, e eu estou já a chegar para o Woodford Reserve antes de eles se estabelecerem o seu banco e habitual banqueta. Segundo Dilfim, nunca o canto, apesar de ele ser objetivamente melhor para a privacidade. Sempre o aquele que dá a ele uma visão clara, visão de dar entrada, a cozinha, e a saída de emergência de saída perto das casas de banho. Boa noite, Sr. Bellini. Eu estabelecer o guardanapo de cocktail para baixo com praticada precisão. Como sempre, por favor. A sua voz transmite aquele qualidade. Qualidade alguns homens desenvolvem em torno de os seus meados dos 30 anos. Suave suficientemente para ser agradável, mas textura o suficiente para sugerir que ele viveu as coisas que vale a menção. Não que ele alguma vez menciona deles. As nossas raramente vão para além de pedidos de bebidas encomendas e observações meteorológicas. Eu fiquei para preparar o seu antigo, consciente de que ele estava a observar-me o meu trabalhar. Não em um assustador. Eu lidado com bêbados que apalpando em meu pulso para saber a diferença. Isso é algo diferente. Avaliação, talvez. Como se ele estivesse catalogando o maneira eu confundo o cubo de açúcar, o ângulo que eu torço o laranja casca para liberar os olhos. Tio Marcos diz, certas pessoas simplesmente têm aquela qualidade, aquela predatória consciência que vem de sempre precisar de compreender o seu ambiente. Noite agitada noite, Dominic observa quando eu caso sua bebida. Os cubos de gelo estalam, tintinam suavemente contra o vidro. As quintas-feiras são. Todos comemoram fazendo isso há mais uma semana. Eu limpo tudo o bar na frente dele e ele. E ele, mesmo embora já limpo. Manter minhas mãos ocupadas evita movimentos desajeitados de pairar. Ele acena com a cabeça, levanta o copo, pega o primeiro medido beber ele sempre dá, testando, confirmando, e então a quase perceptível exalação que eu aprendido a interpretar como aprovação. A coisa de trabalhar na Sapphire Lounge é que você desenvolva um sexto sentido sobre poder. Não o barulhento, desagradável tipo que mostra, em aluguer smokings e garrafas de champanhe, eles não realmente pagar. Poder. O tipo que faz outros clientes mudarem as suas conversas para níveis mais baixos, o volume quando certas pessoas passam por perto. O tipo onde o gerente acompanha alguém até sua mesa, em vez de deixar a anfitriã cuidar isso. Dominic Bellini tem esse tipo de poder de espaços. Eu reparei isso na terceira ou quarta vez ele chegou. A maneira Marco, um dos nossos frequentadores habituais que trabalha em comercial imobiliário, praticamente tropeçou sobre em si mesmo ao mover-se para uma outra secção do bar. Como 2 rapazes vestidos fatos que estivessem discutindo em voz alta sobre equipas desportivas, equipas de repente encontrado o seu vozes. Quando Dominic se sentou, Small diz que acrescentou a uma imagem quadro. Eu deliberadamente escolhi não examinar demasiado de perto. Tio Marcos contratou-me há 3 anos atrás, quando eu estava desesperado o suficiente para aceitar qualquer trabalho que paga em dinheiro em vez de exposição ou experiência. Eu acabei de terminar a minha licenciatura em Universidade de Boston. 48 mil em de dívida com uma licenciatura que qualificou-me para exatamente nada. Exceto me formar escola, eu não tinha a pagar. Meu currículo tinha 3 estágios e uma média que sugeriu que eu gastado mais tempo estudando do que a fazer networking, o que em retrospecto foi provavelmente a minha primeira grande erro. Marcos cometeu um olhar para mim. Perguntou se eu podia lidar com bêbados sem chorar e colocar para abar o próximo turno. Disse família ajuda família, especialmente quando família está a afogar-se. Ele não estava errado sobre o afogamento. Hayley,
Marcos aparece de trás escritório, a cena para mim e para Dominic com consideravelmente mais diferença. Senhor Bellini, tudo satisfatório como sempre, Marcos. Você correr um bom estabelecimento. O tom de Dominic é agradável, quase caloroso, mas há algo por baixo isso. Uma camada de significado e não consigo conseguir analisar. Como se estivessem tendo uma segunda conversa por baixo a superfície de polida palavras. Nós fazemos o nosso melhor. Deixe-me saber se precisar de alguma coisa. Marcos retira-se e eu apanho o breves momento em que a sua toque toca meu ombro enquanto ele passa. Uma advertência, uma garantia. Com Marcos, é difícil dizer. Ele passou 30 anos em restaurante de Boston, e escolhido o tipo de descrição que o torna ele excelente em o seu trabalho e irritantemente vago em interações. A noite continua o seu ritmo. Eu misturo bebidas, faço conversas com os clientes habituais, desviar cada vez mais agressivo de um rapaz em um camisola dos Patriots que não entende que não é completo. Frase. Dominic senta-se em o seu banqueta a amamentar a sua bebida. Ele nunca pede mais do que 2 em uma noite, e ocasionalmente cheques o seu telemóvel, com o tipo de concentração que sugere as mensagens que ele está a ler, são consideravelmente mais importantes do que os resultados ou atualizações. Por volta das 11h30, 2 homens eu não reconheço caminham ambos asiáticos, ambos vestidos de roupas escuras que pareciam caras, até de do outro lado sala. Eles olham o espaço com o mesmo consciência que Dominic tem. E eu vejo a sua postura mudar, não obviamente, apenas uma sutil endireitamento de a sua coluna, um ajuste de seus ombros que transforma a relaxada em pronto. Os homens escolhem uma mesa perto da frente. Não aproxime-se o bar, não reconheça a presença de Dominic, mesmo embora eu tivesse aposto que eles o segundo que entraram. O ar no Sapphire de repente parece mais fina, como se a pressão antes de cair antes de uma tempestade. Outra? Eu pergunto Dominic em voz baixa, mesmo embora o seu copo estivesse ainda meio cheio. Não, obrigado você. Ele coloca 250 em o barra, que é excessivo mesmo por seus padrões. Tenha um boa, Hayley. Ele sai através pela entrada, e há 2 homens na frente da observam ele ir sem se mexer. 5 minutos depois, eles partem também. E eu estou atrás do bar a pensar o que exatamente eu acabei de ver, enquanto simultaneamente sabendo que eu deveria provavelmente esquecer que tudo o que de alguma coisa em tudo. Isso é a minha vida. Trabalho como barman 6 noites por semana no Sapphire, misturando bebidas para pessoas cujas conversas eu não suposto ouvir, e de quem negócio eu definitivamente não suposto fazer questionar. Viver em um estúdio em Alustin custa $1.800 por mês e tem radiadores que fazem barulho como sinos. Sinos todas as manhãs às 6 horas da manhã, tomando o linha vermelha para Quincy, todos os domingos para visitar a mãe, porque é o único dia em que a mim mesmo permissão para parar correr. Mãe Rose Turner, 52 anos de idade e 5 anos sem cancro, o que deverá ser motivo de celebração. Exceto o contas médicas, não pararam quando os tratamentos terminaram. $68 mil em dívida, mesmo após o seguro quebrado em pagamentos mensais, pagamentos que durarão sobreviver tanto de nós, se eu não descobrir como para acelerar. É por isso eu tomei o trabalho de barman, em vez de ficar à espera por algo em meu real. A química não paga o suficiente para cobrir aluguel e despesas médicas simultaneamente, não na nível de entrada nível. Então eu misturo bebidas e estou bom a isso em parte porque eu realmente compreendo a ciência por trás perfis de sabor e interações. Aquele antigo eu fazer para Dominic. O açúcar para amargo é calculada com base no especificidade /Elshar nível de Woodford Reserve. O laranja de laranja é liberado. É programada para maximizar aromático dispersão sem sobrecarregar o natureza natural, notas naturais de baunilha. A sua química aplicada à mixologia. E ela transforma-se em que as pessoas pagarão um valor dinheiro por bebidas que têm um sabor transcendentais em vez de apenas adequado. Domingos na casa da mãe são a minha âncora. Uma rotina que eu recuso a ceder independentemente de quão estou cansado.
Eu estou, ou como muitas turnos. Marcos precisa serem cobertos. Eu assumo o trem às 9 horas da manhã, parada às na padaria que ela adora por pãezinhos de canela. Ela finge que não comer e gastar 4 horas em ela minúscula cozinha bebendo café e fingindo que a vida não esmagadora tanto de nós sob dívidas que não escolhemos. Ela pergunta sobre trabalho. Eu digo que está tudo bem. Ela pergunta se estou namorando. Eu digo a ela que não tempo. Ela pergunta se estou feliz. Eu digo que estou trabalho nisto isso. Tudo tecnicamente verdadeiras afirmações que evitam o verdade. Eu estou 26 anos. E vivo de salário, usando a diploma em como uma base para copos enquanto eu servi bebidas para pessoas que dão gorjetas mais do que eu ganho em uma hora. E a única coisa que me mantém de desespero, é saber que cada mudança traz-me cada vez mais perto ao dia em que a dívida da mãe devedora for paga. E eu posso, talvez, possivelmente, começar a construir uma vida que pertença a mim, em vez de as circunstâncias eu não posso controlar. Mas as noites de quinta-feira à noite no Sapphire, ver homens como Dominic Bellini sentados em meu bar com o seu atenção consciência e o seu regras tácitas. Eu pergunto-me se estou atenção ao detalhes errados. Se talvez o verdadeira história não é em química de bebidas que estou a fazer, mas em o dinâmica, estou a testemunhar, ignorando deliberadamente ignorando. Porque saber demasiado muito sobre esta cidade tem sempre sido mais perigosa do que saber muito pouco. Quinta-feira chegou com previsões promissoras, prometendo tempestades. Às 8h da noite, a água estava às janelas de Sapphire Lounge, em padrões que distorcem a luzes lá fora, em manchas de amarelo e branco. O tipo de noite que mantinha as pessoas dentro por mais tempo, pedindo mais bebida para evitar o inevitável corrida para seus carros, que significava que nós estávamos lotados. Todas as mesas ocupadas, todos os banqueta ocupado. O ruído aumentou a subir de forma constante, à medida que o álcool diminuía as inibições e aumentava os volumes. Eu mudei-me através minha rotina no piloto automático. Martini Manhattan, morrito repetir. Enquanto acompanhando encomendas e gerir o caos controlado, caos que veio com um casa a casa em uma noite, 10h47 de Bellini caminhou através da entrada, por dois homens que eu reconheci de anteriores visitas. Ambos vestiam fatos escuros que provavelmente custaram mais do que o meu aluguer. Ambos mudamos com que mesmo predatório consciência que parecia ser um trabalho exigência em seu mundo. Mas esta noite algo estava diferente. Em vez disso de cabeçalho para seu banqueta no fim de o bar, Dominic escolheu um lugar bem no centro. Prime Imóveis Imobiliário para conversas. Péssimo para vigilância. A alteração registrada imediatamente como errada, como alguém a observar, alguém escrever com a sua mão. Tecnicamente funcionais, mas fundamentalmente desligado. Boa noite, Sr. Bellini. Eu desliguei três guardanapos de cocktail. O seu de sempre, por favor, e o que estes senhores gostariam. Ele fez um gesto para seus companheiros com autoridade. Eu tomei as suas pedidos, bourbon, puro, uísque em gelo, e transformado para preparar as bebidas enquanto o meu tentava de processar o desvio do padrão. 8 meses de quintas-feiras, sempre o mesmo banqueta, sempre o mesmo posicionamento. Por que mudar tonight? A resposta caminhou através pela porta 5 minutos depois. Homem asiático, talvez na casa dos 30 anos, caro casaco escuro sobre um carvão, movendo-se através de a multidão com determinação que sugeriu que ele sabia exatamente onde estava, e não importava quem ele tinha que navegar em torno de para chegar lá. Ele afirmou uma pequena mesa perto frente, acene para o garçom tentando de levar o seu pedido, e puxou para fora o telefone com o atenção de alguém, espera por algo específico. Eu observei enquanto servia a moda antiga. Observe a maneira o seu olhar continuava a desviar-se para o bar. Para Dominic especificamente, com uma intensidade que tornou o cabelo em meu braço arrepiam em pé. Não interesse nem nenhuma. Algo mais frio, calculista, predatório. O homem finalmente desistiu, o nosso garçom. Pedimos algo que eu não conseguia ouvir por o ruído. E então tinha uma breve conversa que envolveu gestos para Dominic. O dinheiro mudou de mãos. O servidor acenou com a cabeça,
Desapareceu em direção ao bar onde Jake estava, trabalhava o excesso. Os alarmes começaram a tocar em minha cabeça antes de eu conscientemente perceber o porquê. Jake preparou a bebida. Olhou como outra bebida à moda antiga de meu ângulo, e o servidor levou para a mesa de Dominic com um profissional. Eu apanhei fragmentos dela, sua explicação enquanto ela se aproximava, cortesia de um admirador. Cavalheiro à mesa 6, queria para bem-vindo você. A expressão de Dominic permaneceu neutra, mas a sua postura mudou ligeiramente. Reconhecimento, avaliação, o tipo de cálculo que veio de anos de navegar situações em que presentes podem ser genuínas ou podem ser armadilhas. O servidor colocado o copo em um guardanapo de guardanapo na frente dele e ele. O líquido ficou preso, luzes, âmbar e intensas. Cubos de gelo, cubos flutuando em geométrica precisão. Dominic acenou com a cabeça em sinal de agradecimento. Estendeu a bebida, levantou-a na direção seus lábios, e isso é quando eu vi isso. A cor estava errada. Não obviamente errada, não o tipo de coisa um observador notaria notar. Mas eu, todos milhares de a moda antiga, entendido o tonalidade matiz, que resultou de adequado bourbon para a proporção, sabia exatamente como a luz devia refratar através de adequadamente misturados. Esta bebida tinha turbidez, uma ligeira nebulosidade perturbando a normalidade, quase visível, mas definitivamente presente. O bourbon não nublar, não a menos que algo adicionado que não devesse estar ali. Algo que não totalmente dissolver, que cria microscópicas partículas suspensas na solução. A minha química treinamento começou antes de o pensamento pensar pudesse interferir. A turbidez e álcool significavam adulteração. Substâncias estranhas, veneno. Eu estava mudança antes de decisão mudar. Não beber isso. As palavras rasgaram de minha garganta, alto o suficiente para cortar a conversa, alto o suficiente para fazer as cabeças se virarem de 3 mesas longe. As minhas pernas levaram-me pelo bar em a tropeçando corrida que derrubou para um cotovelo de um cliente. Enviou a cerveja de alguém, cerveja espirrar sobre a borda da seus copos. A mão de Dominic congelou com a bebida a poucos centímetros de sua boca. Os seus olhos encontraram os meus através, espaço, agudo e alerta e questionador. Eu cheguei a ele, dei-lhe uma bofetada o vidro de sua mão com força, que ela voou para o lado, caiu pelo ar em movimento lento, explodiu contra o madeira polida de madeira em uma explosão de líquido e cristalinos que espalhados pelo azulejos como estilhaços. O silêncio caiu sobre Sapphire Lounge com físico. Cada conversa parou. Todas as pessoas dentro do visão visuais virou para olhar fixo para o barman. Quem acabou de agredir bebida de um cliente, bebida com o tipo de violência normalmente é reservado para defender vidas. O meu peito arranhou. A adrenalina inundou o meu sistema tão completamente que eu pudesse sentir o gosto de metal na minha língua. Dominic olhou para mim, com uma expressão que eu não consegui decifrar. Surpresa, talvez misturada com algo mais forte para definir. A cor, eu suspirei, palavras a sair sobre umas outras em desesperada explicação. A bebida. Ela tinha turbidez. O bourbon não ficar turvo a menos que algo adicionado. Algo que não totalmente. Eu vi partículas e suspensão. Microscópicas, mas definitivamente presente. Química. Soluções puras, soluções não apresentam turbidez a menos que substâncias estranhas, substâncias interferirem na transmissão da luz. Eu estava lá devagar. Sabia que estava a devagar. Não conseguia parar. O que quer que estava naquele copo não era apenas bourbon e bitters. Alguém colocou algo nele e ele. O olhar de Dominic mudou. Mudou de mim para o vidro no chão. E depois para a mesa 6, onde o homem asiático já estava de pé, movendo-se em direção à saída com velocidade controlada. Velocidade que não qualificar como corrida, mas definitivamente sugerido uma urgente partida. Pare-o! A voz de Dominic Voss tinha autoridade apesar de volume conversacional. Um de seus companheiros materializou-se perto à entrada com velocidade que parecia impossível dada o espaço lotado.
O homem asiático alterou o curso, tentou a saída de emergência, saída perto, casa de banho, casas de banho. A segundo companheiro já estava bloqueando a fuga com a linguagem do corpo que comunicava ameaça mais eficazmente do que as armas. O homem asiático parou, levantou as mãos em um gesto placador, começou a falar em sílabas rápidas. Sílabas eu não conseguia compreender, mas reconhecia como algum dialeto de chinês. Dominic levantou-se, moveu-se em direção ao confronto sem pressa. Eu permaneci paralisado ao lado do vidro. O meu cérebro finalmente a perceber o ritmo, o que o meu corpo fez feito. As implicações espalhando-se por todo como minha consciência como tinta na água. Eu acabado de parado alguém de envenenar o Dominic Bellini, o que significou alguém queria Dominic Bellini morto. O que significava que eu apenas inserido a mim mesmo em o tipo de situação as pessoas desapareceram para testemunhar. Marcos apareceu de trás escritório, a sua expressão ciclando entre confusão, alarme e renúncia em um período de 3 segundos. Hayley, o quê? A bebida estava envenenada. A minha voz soava distante, desligada de meu corpo. Eu vi contaminação, turbidez em solução. Alguém tentou matá-lo ele. Marcos ficou pálido. Ele olhou para Dominic, para o homem asiático, agora rodeado por muito grandes homens e muito caros, em o vidro partido vidro, e de volta para mim. Escritório. Agora, ainda. A voz de Dominic Voss interrompeu através do caos. Ele aprovei-me a mim com passos, parou perto o suficiente que eu tivesse inclinar a minha cabeça para manter o... Como fez você? Licenciatura em Química. A resposta veio automaticamente. Universidade de Boston, formou-se há 3 anos atrás. Eu compreendo dinâmica da solução, dinâmica de soluções, a suspensão, luz através de vários. Essa bebida ela apresentava turbidez consistente com partículas não dissolvidas partículas. O bourbon não deve fazer isso. Nada num bem antigo, a moda antiga, deve causar essa reação. A sua mudou. Surpresa, definitivamente, mas também algo mais. Respeito, talvez. Ou cálculo. Tenha certo? Sim, eu milhares de cálculos, milhares destes bebidas. Eu sei o que elas devem parecer como em nível. Isso não estava certo. Dominic acenou uma vez e fez um gesto para um de seus companheiros. Recolher o que você puder do vidro e líquido. Eu quero análise laboratorial, análise dentro de a hora para o homem asiático. Nós e a Lelo Star teremos uma conversa, apenas não aqui. O homem foi escoltado para fora através pela saída de emergência. Os clientes gradualmente retomaram suas conversas, embora o volume permaneceu em silêncio, todos ainda a processar a cena que testemunhado. Dominic virou-se para trás para mim. Obrigado muito, Hayley. 2 palavras, simples gratidão. Mas a maneira ele disse o meu nome carregava peso eu não compreender. Reconhecimento, que foi além barman, dinâmica cliente, barman para território. Eu não estava preparado para navegar. Você é bem-vindo. Eu consegui. Ele recuperou a sua carteira, colocou $500 notas no bar. Excessivo não começar a cobrir isso. Tenha boa. Então ele foi desaparecendo através pela entrada com o seu companheiro, deixando-me em pé ao lado do vidro, e o lentamente a de que eu acabado de salvo vida de um homem vida, e possivelmente destruída a minha própria em o processo. Escritório de Marcos cheirava a café e papelada. Ele fechou a porta atrás de nós com mais força do que necessário, o tipo de slam que comunicava raiva sem ultrapassar o profissionalismo. Eu permaneci em meio de dar espaço apertado, ainda a tremer de adrenalina, enquanto ele andava de um lado para o outro, atrás sua secretária como um animal enjaulado, animal à procura por uma saída que não existir. Você quer dizer o que o diabo aconteceu lá fora? A voz dele permaneceu firme, mas a tensão escorria a cada sílaba. Alguém tentou envenenar Domingos Bellini. Eu vi a contaminação em a bebida. A turbidez e solução que não deve existir. Química. Eu sei sobre química. Hayley. Marcos parou de andar de um lado para o outro, preparou-se as mãos na sua mesa, olhou para mim com uma expressão pega entre preocupação e resignação.
O que eu preciso para saber é se você compreende o que você acabaste fez. Eu parei alguém de ser assassinado em seu bar. Você impediu alguém de ser assassinado em seu bar. Marcos correção teve peso. Eu estava apenas começando a compreender. Domingos Bellini não frequenta Sapphire Lounge, Hayley. Ele é o dono dele. Tem 7 anos. Eu consegui isso por ele. Mas este lugar existe sob sua proteção, opera dentro do seu território, paga a ele porcentagens dos lucros em troca por segurança. As palavras aterraram como golpes físicos golpes. Estás dizendo que ele está à cabeça de Bellini e família Bellini, um das mais poderosos em O Costa. Controla transporte marítimo, portos, vários negócios, tanto legítimos e não legítimos. Marcos tirou para fora a sua cadeira, desabou para ela como uma confissão tinha esvaziado algo vital de seu corpo. Eu encontrei que 2 anos atrás, quando alguns idiotas tentaram de extorquir proteção dinheiro de nós. Pensava que Sapphire fosse independente, vulnerável. Eles eram muito errados. As minhas pernas decidiram que sentar-me estava boa. Eu descobri a cadeira do outro lado de secretária, abaixei para cuidadosamente, com cuidado. E você nunca pensou mencionar isso? Gostaria de você tivesse querido. Gostaria esse conhecimento ter tornado a sua vida mais fácil ou mais complicada? Ele tinha um argumento válido. Eu contratei você porque precisava trabalho e a tua família. Eu mantive você na ignorância porque a ignorância é a posição mais segura posição para civis em este mundo. Mas você acabaste de se diretamente no meio de algo que poderia obter você matar. E eu não posso proteger você das consequências que eu não controlo. O escritório abriu-se sem bater. A porta do escritório Bellini encheu a moldura da porta com o tipo de presença que criou o já pequeno espaço parecer sufocante. Ele olhou para Marcos primeiro, algumas comunicação passando entre eles, e então virou a sua atenção para mim. Maio eu ter um momento com Hayley? Não realmente uma pergunta, apesar de a formulação. Marcos levantou-se. Eu estarei no bar se você precisar de mim. Ele tocou meu ombro enquanto passava. Breve pressão que comunicou solidariedade ou simpatia, ou talvez apenas adeus. Então foi apenas Dominic e eu em um escritório que de repente pareceu mais como um sala de interrogatório. O análise confirmou a sua avaliação, Dominic disse, estabelecendo-no na cadeira Marcos tinha deixado. A bebida tetradotoxina. Extremamente raro, extremamente letal, derivada de peixe-balão, quase impossível de rastrear, causa paralisia seguida por falha em minutos. Sem a sua intervenção, eu estaria tido estado morto antes de a ambulância chegar. Tetrodotoxina. O laboratório também observou a toxina foi administrada em microencapsulada. Ciclodextrina, cápsulas que não se dissolvem em prova graus. Então a dose esquerdos leve neblina sob o bar. Isso é a turbidez que viu. Eu estudado isso em bioquímica. O canal de sódio bloqueador de canais de sódio. Não há antídoto. Taxa de mortalidade acima de 70%, mesmo com tratamento médico imediato, intervenção. A Yakuza usa um peixe-balão tradicionalmente. Você sabe os seus venenos. Algo que pode ter aprovação, piscou através do seu expressão. O homem que detido é afiliado com da filial Yamaguchi que opera a partir de Los Angeles. Eles têm tentando estabelecer a costa leste presença para os últimos 6 meses. Eliminando desestabilizar o controlo, criar aberturas que eles podem explorar. Então isso é sobre negócios, isto é sempre sobre negócios. Poder, território, dinheiro. As mesmas motivações que impulsionam qualquer organização, jurídicas ou de outra forma. Apenas com diferentes métodos de resolução de conflitos, Dominic aprendeu ligeiramente para a frente cotovelos apoiados nos joelhos, olhos fixos nos meus com uma intensidade desconfortável. O que nos a sua situação? Você testemunhou uma tentativa de assassinato. Mais problema é que você impediu isso. O Yakuza não deixam testemunhas vivas. Especialmente testemunhas que custam a oportunidades estratégicas. A propagação através de meu peito. Estás a dizer que eles virão atrás de mim? Eu estou dizendo que eles já procurando por você. Encontrar a sua identidade e não demorar muito tempo.
Você trabalha aqui publicamente. Marcos relacionamento a você está documentada através de registros de emprego. Amanhã de manhã, eles sabem o seu nome, endereço, rotinas diárias, rotinas, vulnerabilidades. Ele fez uma pausa, incluindo a sua mãe e Quincy. A menção de mãe enviou gelo diretamente para minhas veias. A minha mãe não tem nada a fazer com isso. A alavancagem raramente faz. Eles usarão qualquer tipo de pressão para garantir a cooperação ou silêncio. Em esse caso, provavelmente ambos. A voz de Dominic permaneceu neutra, objetiva, como se estivesse a explicar padrões meteorológicos em vez de da morte. Eu já, posicionada a segurança no exterior do seu apartamento e da sua residência da sua mãe. Vigilância. Vigilância suficiente para desencorajar ação imediata da ação, mas não o suficiente para garantir a segurança a longo. Por que você fazer isso? Por que você salvaste a minha vida? Isso cria obrigações que eu levo a sério. Ele puxou um negócio do casaco, colocou-o sobre a mesa entre nós. Isto é o meu número. Se alguma coisa parecer errado, se você notar alguém a seguir-te você, se seus instintos dizem perigo está presente, você chama imediatamente. Não hesite, não duvidar adivinhe. Não tente de lidar isso sozinho. Eu olhei para o cartão. Simples impressão em preto, impressão em branco papel. Sem título, apenas um nome e número. E então o quê? Você proteger-me para sempre, para sempre? Eu apenas vivo sob guarda porque eu reconheço veneno em uma bebida. Idealmente, eu resolvo o problema da Yakuza antes de ele intensifica-se ainda mais. Eles violado acordos, cometeram atos de agressão que não podem ficar sem resposta. Eu vou tratar isso através dos canais que eles compreendem. A maneira ele disse lidar sugeriu métodos eu provavelmente não detalhado. Entretanto, sim, você aceita proteção porque a alternativa é esperar nos homens com nenhuma respeito pelos vítimas civis escolher pela misericórdia. A lógica era sólida, mesmo se tudo sobre situação parecia surreal. Eu preciso chamar a minha mãe. Eu recomendaria isso. Esta noite ela deverá saber que ser cautelosa, mesmo se não explicar tudo. Dominic levantou-se, ajustou o seu casaco com prática precisão. Marcos vai dar você o descanso de noite desligado. Vá para casa, tranque as portas, mantenha-se o seu telemóvel carregado. Eu estarei em contato amanhã com atualizações. Ele foi desaparecido antes de eu conseguir formular respostas para centenas de questões que se acumulam à minha mente. Marcos apareceu minutos depois e entregou-me o meu casaco e a minha bolsa sem comentar. Leve amanhã de folga também. Eu cobrir os teus turnos. Marcos, isso não é negociável, Hayley. Seja o que for sobre acontecer, você precisar estar em algum lugar seguro enquanto tudo se desenrolar. E você precisa confiar que Dominic Bellini, para tudo as suas complicações morais, mantém a sua palavra quando faz e oferece proteção. A viagem de volta para minha apartment, aconteceu em um nevoeiro. Piloto automático navegação, enquanto o meu cérebro tentava processar revelações que não encaixavam em nenhuma estrutura que eu construído para compreender a minha vida. Eu estado trabalhando em um bar de propriedade por crime, que serve bebidas a um homem que controlava território através da violência e intimidação. Viver em ignorância que agora sinto menos como proteção e mais como cumplicidade. O meu apartamento, nunca parecido mais vulnerável. Chão, janelas voltadas para a rua, fechadura na porta que provavelmente não sobreviver uma força determinada. Eu verifiquei todos os câmaras mesmo assim, todos os dois eles, mais o casa de banho antes de se instalar na minha cama com o meu telemóvel agarrado na ambas as mãos. 9h47 p.m. Tarde, mas não muito tarde. A mãe ficou acordada até 11 a maioria das noites, a ler ou assistindo esses séries policiais que ela achou estranho ou reconfortante. Ela respondeu em segundo o telemóvel. Hayley, está tudo bem? Sim, não, eu quero dizer, estou bem, mas eu preciso de dizer-te uma coisa e eu preciso de ti não a entrar em pânico. Ótimo começo, muito tranquilizador. Estás a assustar-me. Eu sei. Desculpa. Aconteceu no trabalho esta noite.
Nada que me envolvesse eu diretamente, mas talvez pode algumas complicações para razões de segurança. Existem a acontecer, ser alguns homens a manter um olho em sua casa para os próximos dias. Eles não incomodar você. Eles apenas lá para garantir ninguém o incomode você. Silêncio prolongou-se o suficiente que eu verifiquei o ecrã para confirmar que não estávamos desligados. Então, homens que observavam a minha casa. Hayley, que tipo de problemas estás você? Não exatamente. Mas como eu estava em um lugar errado, lugar no mau momento, e vi algo que eu não deveria ter visto. As pessoas que possuem o bar onde eu trabalho estão a lidar isso. Mas eles querem fazer ter certeza de que estou seguro. E você está seguro, então uma precaução. As pessoas que possuem o bar. A voz da mãe mudou para aquele tom que ela usado quando eu tinha 16 anos, e voltei para casa depois do toque de recolher com explicações que não exatamente acrescentar. Estão essas pessoas perigosas, Hayley? Elas são complicadas, mas não são uma ameaça para nós. Se alguma coisa, eles estão impedindo outras pessoas de serem ameaças. Tecnicamente verdade, se enganosas por omissão. Outro longo. Eu quero que venha ficar com mim esta noite. Eu não posso. Eu preciso ficar em Boston para trabalhar, mas vou ligar todos os dias, de manhã e noite. Eu prometo. E se alguma coisa parecer errado, se você ver alguém suspeito, você chame-me imediatamente e então você ligue à polícia. Isso é loucura. Eu sei. Desculpa. Eu desejo pudesse explicar melhor, mas eu não compreender entendo isso ainda. Por favor, confie em mim que eu estou sendo cuidadoso e as pessoas que observam a sua casa estão lá para ajudar. Nós conversamos por mais 20 minutos. A mãe de bicicleta preocupação e raiva, e resignação antes de eventualmente aceitar que eu não estava a ir para fornecer mais detalhes do que eu já tinha. Por o tempo, estivéssemos penduramos. As minhas mãos estavam com cãibras de apertar o telefone com, e a minha mandíbula dói de apertar os dentes. Eu deitei-me na cama a olhar para meu teto, ouvindo a ruídos filtrar através de inadequadas janelas, perguntando-se como a minha vida mudado tão completamente em um período de 4 horas. Esta de manhã, eu estado trabalhado como barman com licenciatura em Química, a receber a dívidas através de dicas e salário mínimo. Esta noite, eu estava à proteção de crime porque eu reconheci do veneno e fiz a instintiva decisão de impedir um homicídio. Em algum lugar lá fora, homens eu nunca conhecido observavam o meu edifício. Do outro lado da cidade, outros homens observavam a casa da mãe, casa em Quincy. E em algumas local eu não conseguia identificar. Domingos Bellini era provavelmente a orquestrar respostas para violações usando métodos que nunca apareceram em qualquer processo. Eu guardado uma vida esta noite. Isso deveria ter parecido descomplicado, heróico. Em vez disso, parecia como eu tivesse atravessado através uma porta que trancada era atrás de mim para uma sala, com sem saídas e regras eu não. Todas as que consegui fazer agora era confiar que o homem cuja vida eu salvo honrar a sua palavra sobre manter a minha vivo o tempo o suficiente para me arrepender do meu boas ação ou não arrepender-me. Isso permaneceu para ser determinado. Carlo Hatch tornou-se a minha sombra na sexta-feira de manhã. Era final de novembro. Boston parecia como aço e sal. Eu reparei ele imediatamente. Alto, ombros largos, talvez na casa dos 30 anos, vestindo calças de ganga escuras e em um casaco de couro que provavelmente esconde mais do que apenas proteção de Boston frio de novembro. Ele posicionou-se em frente do outro lado, rua a rua em frente meu prédio às 7 horas da manhã, encostado contra um poste de iluminação com a postura de alguém que feito isso mil vezes. Eu deveria ter estado aterrorizado. Em vez disso, eu senti estranhamente tranquilizado. Segurança significava que Dominic estava sério quanto à proteção. Isso também significava a ameaça era real o suficiente para exigir isso. A rotina estabelecida rapidamente. Carlos seguiu-me até a esquina para o café, mantido 20 pés de distância que sugeriu vigilância. Vigilância em vez de amador perseguição. Por sexta-feira, eu tinha de verificar o meu por cima do constantemente. Por sábado de manhã, eu acenei com a cabeça em reconhecimento,
quando os nossos caminhos se cruzaram na entrada de meu prédio. Ele acenou de volta. Primeira pista de interação. Interação a quebrar através protocolo, protocolo. Domingo. Eu quebrei o padrão. Tomei o linha para Quincy para a minha visita semanal, visita à minha mãe. Carlos seguindo 2 carros atrás em um comboio. A mãe percebeu ele através sua janela da cozinha. Em pé perto do parque do outro lado em sua casa com o telefone na mão, como se pertencia ali. Aquele um de seus observadores. Ela sentiu-se o seu café caneca com força para tornar o líquido espirrar sobre a borda. O seu nome é Carlo. Ele seguindo-me há 3 dias, muito profissional sobre isso. Eu tentei para a conversação falhei espetacularmente. Isto é loucura, Hayley. Eu sei, mas isso não ser para sempre. Apenas até as coisas se acalmarem. Eu não tive nenhuma ideia se isso era verdade. Como estás você sentindo? Algum problemas com a casa? Nós passamos o hora seguinte hora a fingir normalmente enquanto ambos de nós assistíamos Carlo através das janelas, acompanhando a sua posição como se estivesse clima. Nós não conseguíamos controlar, mas precisávamos desesperadamente. Precisávamos prever. Quando eu saí, a minha mãe abraçou-me por mais tempo do que o habitual. O tipo de abraço que transmitia preocupação, palavras não conseguiam expressar adequadamente expressar. Segunda-feira, Dominic apareceu ao meu apartamento por volta do meio-dia. Eu estava a sair para fazer compras, quando o seu SUV parou para o Berma, passageiro abaixada para baixo com precisão. Eu vou conduzir você, não um pedido. Carlo apareceu ao lado do veículo, abriu a porta traseira porta para mim, com eficiência. Eu subi para dentro, de repente hiperconsciente de que isso era a primeira vez que eu estive em um espaço com Dominic Bellini fora de contextos profissionais. O interior cheirava a couro e algo amadeirado. Colônia, talvez sutil o suficiente para ser agradável e bastante do que opressivo. Dominic conduziu com o mesmo controlada precisão ele aplicou a tudo o resto, navegando o trânsito de Boston, o trânsito com familiaridade que sugeria estas ruas estivessem conhecidas como conhecidas para ele, como o costas de seu próprio. Como estás você? Ele perguntou casualmente. Como estivéssemos a discutir o tempo em vez de do que o meu adaptação a viver sob guarda. Tudo bem, a adaptar-me. O teu tipo Carlo está muito bom ao seu trabalho. Ele era melhor. Eu confiança ele com minha vida mais vezes do que eu posso contar. Breve pausa. Como está a sua mãe? Aterrorizada, fingindo que não está. Padrão Turner a lidar com a situação, mecanismo de lidar com as coisas. Eu vejo as montras desfocarem passar a minha janela. Ela continua a fazer perguntas que eu não consigo responder porque eu não sei as respostas. Pergunte a eles. Eu responderei o que eu puder. Então eu fiz. Como tempo isso durar? A segurança, a vigilância, o vida como eu estou em proteção. Proteção sem estar realmente ser no testemunhar proteção. Até eu resolvida a disputa com a Yakuza. Poderia ser semanas, poderia ser meses. Depende de rápido eles aceitam que atravessar para meu tem consequências eles estão relutantes a pagar. Ele olhou para mim através pelo espelho retrovisor. Estou trabalhando para acelerar o processo. A maneira ele disse acelerar sugeriu métodos. Eu definitivamente não detalhadamente detalhado. E o que acontece depois? Eu apenas volto para o normal. Fingir que isto nunca acontecido. Você volte para qualquer versão de normal, você escolher com a compreensão que você visto, a maioria das coisas, a maioria dos civis não ver. Conheça coisas, a maioria dos civis não sabem. Esse conhecimento não desaparece. Ele virou-se-me minha rua, estacionou em uma zona de carga com o tipo de confiança que sugerida estacionamento multas eram irrelevantes preocupações. Mas sim, eventualmente isso acaba, e você recupera a sua vida. Nós sentamo-nos em silêncio por um momento. Então eu perguntei a pergunta que tinha me incomodando na minha desde quinta-feira. Essa cicatriz em o teu queixo. Como você isso? A mão dele moveu-se inconscientemente para tocar a vertical victim, a sua mandíbula. Acidente de bicicleta. Acidente quando eu tinha 7 anos. Pensei que saltar um meio fio em máxima velocidade. Aprendi a física não importa com a confiança. Quase sorriu.
O meu pai disse isso me ensinou-me lições sobre consequências e gravidade. O teu pai correu a organização antes de você por 30 anos. Até alguém decidiu disputas territoriais exigiam soluções permanentes. Sem emoção em sua voz, apenas sem declaração de facto. Eu estava 27 quando herdei responsabilidades. Eu não estava preparado para isso. Aprendi rápido porque a alternativa era perder tudo que ele construído. A vulnerabilidade surpreendeu-me. Isto não era o crime controlado, chefe de quinta-feira ou o calculado protetor de conversas. Isso era alguém que estivesse empurrado ao poder através da violência e adaptado porque a sobrevivência exigia isso. Vocês estavam casado. Eu já sabia isso por suas anterior menção. Mas algo sobre o espaço fechado tornou o pessoal perguntas menos intrusivas. Ana conheceu o seu uma evento de caridade. Casada 6 meses depois. Ela morreu 3 anos atrás em um acidente em Estrada 93. Motorista atravessou a faixa central durante o dia. A sua mandíbula tensionou-se ligeiramente. Ela queria uma vida. Housing nos subúrbios, filhos distância da negócios da família negócios. Eu mantive prometendo em breve. Depois de este acordo, após essa consolidação, sempre em breve, nunca agora. Peço desculpe. Então estou eu. Ele mudou o olhar para diretamente. Por que química? Você claramente tem a aptidão para isso, mas você está frequentando o bar em vez disso de trabalhar em laboratórios. O que aconteceu? A dívida aconteceu. Há contas médicas, minhas empréstimos. A realidade de que os cargos iniciais de química não pagaram o suficiente para cobrir tanto aluguer e mensalidades que superiores a $1.000. Então, eu tomei o trabalho que pagava imediatamente e disse a mim mesmo que era temporário. Eu encolhi os ombros. 3 anos depois, temporariamente tornou-se permanente. O que você faria com química se a dívida não fosse um? Ninguém perguntado-me isso durante anos. A questão tornou-se mais forte do que deveria. Pesquisas, provavelmente. Síntese molecular. Síntese. Aplicações farmacêuticas. Aplicações. Algo que importava além de fazer bebidas. Bombom. Eu fiz uma pausa. Não que haja nada de errado de mixologia. Eu apenas queria mais. Querer mais não é uma falha de caráter, Hayley, é humano. A conversa mudou depois de que, tornando-se mais fácil de alguma forma. Ele perguntou sobre meu licenciatura. Eu perguntei sobre o seu destilação de uísque e destilação. Ele explicou a ciência de envelhecimento em barril. Eu corrigi o seu entendimento de reações químicas durante a fermentação. A troca parecia natural, como estivéssemos apenas duas pessoas a discutir interesses, em vez de que o crime-chefe e barman navegando circunstâncias impossíveis. Circunstâncias. Terça-feira, Dominic mostrou-as meu apartamento novamente. Quarta-feira, ele levou-me para almoçar num lugar que definitivamente não aceitava reservas de ninguém mais. Por quarta-feira, a consciência entre nós mudado de profissional para algo mais complicado. Eu reparei detalhes que não deveria ter notado. A maneira suas mãos se moviam ao explicava conceitos, preciso e deliberado. Como a sua voz abaixou ligeiramente quando ele estava genuíno versus quando ele estava mantendo uma pública. A exata de seus olhos, não totalmente castanhos, nem bem âmbar, algo entre que mudou com iluminação. Ele percebeu coisas sobre mim também, apanhado o caminho que mordisquei a mim abaixo quando processar a informação. Como eu organizei bebidas ingredientes por peso sem pensamento. Que eu sempre verifiquei as rotas de saída antes de estabelecer em qualquer espaço. O hábito aprendido de observá-lo fazer o mesmo coisa. A tensão aumentou através da proximidade. A sua mão a roçar a minha quando passava documentos explicando limites. Permanecer perto o suficiente em multidões que eu poderia sentir o seu corpo. Conversas que duraram mais do que necessário. Encontrar desculpas para manter a ligação. Mas eu lutar contra isso. Lembrei-me a mim mesmo diariamente que Dominic Bellini representava tudo que eu gastei a minha vida evitando. Violência, o crime, ambiguidade moral. Ambiguidade que não poderia ser reconciliada com o preto e branco e ética. Eu sempre assumido orientada a minhas decisões. Quinta-feira, a quarto dia de Carlos. Eu caminhei até a esquina da bodega às 9h da noite. Para leite eu não precisava. Só queria ar,
movimento, breve ilusão de normalidade. Carlos seguiu atrás como de costume, mantendo o seu profissional distância de 6 metros. Eles vieram de beco-beco entre edifícios. 2 homens movendo-se rápido, um agarrado meu braço com força para deixar contusões. Eu descobriria mais tarde. Eu não gritei, não tive tempo. Treino de aulas que eu na faculdade me expulsaram. Desistiu o meu peso, torci-me. Quebrei o aperto através da alavancagem em vez de que força. O segundo homem produziu uma arma. Não apontou para mim, apontada para Carlo, que tinha fechado a distância. O segundo a violência começou. Mova-se. E ela está a única que sofre ferida. Inglês com sotaque. Eu não conseguia identificar através de a adrenalina que inundava meu sistema. Carlo congelou, calculou as probabilidades mais rápido do que eu pude processá-las. Feito uma decisão que faria ter sido suicida se ele não estivesse tão bom em o seu trabalho. Ele mudou-se. O próximo 10 segundos aconteceram em aquele estranho movimento lento estado em que o tempo se dilata e os detalhes se tornam hiperreais. Carlos mão indo para a arma por baixo o casaco. A fenda estalo de tiro, impossivelmente alto, a reverberar nos tijolos. O segundo atacante vai para baixo. O primeiro a libertar Mimi, atingindo por o seu própria arma. Mais tiros. Dor a florescer em peito de Carlo Peito. Manchas escuras, manchas espalhando-se pela floresta verde, camisa transformada preta na luz. Então ele estava a cair. Eu apanhei-o antes de ele bater o pavimento. Acalmou-o para baixo enquanto meu mudava para modo de emergência. Treinamento médico, treinamento ultrapassar pânico. Ferida no peito, ferida. Parte superior direito quadrante. Sangramento grave, mas não arterial. Pressão, precisava de pressão. Eu desliguei o meu casaco, apertei contra a ferida com as 2 mãos. Fique comigo, Carlos. Fica com mim. Os seus olhos concentrados em meus, vidrados, mas consciente, chamado Dominique. Sirenes em a distância a aproximarem-se mais perto. Os atacantes tinham fugido. Apenas eu e Carlo, e a espalhar piscina de sangue que parecia quente contra meus joelhos encharcado através das calças de ganga. Eu mantive pressionando, continuando a falar, continuei ele consciente através pura força de vontade, até os paramédicos chegaram e forçaram as minhas mãos para passar o controlo. O hospital sala de espera tinha iluminação fluorescente. Iluminação que tornava todos parecerem meio morto. Eu sentei-me em um plástico de plástico vestindo fato cirúrgico. Alguém tinha minhas seladas em sacos de provas, mãos esfregadas, limpas, mas ainda sentindo como eles foram cobertos em Carlos' sangue. Dominic explodiu através da entrada pelas 10h43 da noite. Ele viu primeiro, cruzou o espaço em 4 longas passadas. Puxou-me para cima da cadeira. Mãos emoldurando o meu rosto enquanto os olhos procurando por ferimentos ele não encontrar. Estás ferido? Não, Carlo levou a bala. Eles tentaram de me agarrar. Lhe intervieram, eles atirou ele. Palavras saíram, desligadas, choque finalmente recuperando o atraso. Parte superior do peito falhou vasos, mas perfurou o pulmão. Eles levaram diretamente para a cirurgia. Eu usei pressão, mantive ele estável até os paramédicos chegaram. Mas eu não sei se você fez tudo certo. O seu polegar roçou-me amassando o rosto. Gesto tão gentil que quebrou algo solto em meu peito. Estás seguro? Isso é o que importa. Carlo tem uma filha. Ele disse que 8 anos, joga futebol. Eu estava a chorar agora. Não lembrar começou. Ele quase morreu ao proteger-me a mim de uma ameaça que apenas existe porque eu reconheci o veneno em uma bebida. Ele escolheu este trabalho sabendo os riscos. Isso não minimizar o que aconteceu, mas significa isso não é a sua culpa. Dominic puxou de mim contra seu peito, abraçando-me envoltos ao mi com surpreendente. Estás a chegar para casa com mim. Não uma discussão. Não estás não seguro em Austin. Eu preciso de ti em algum lugar eu possa garantir proteção. Eu devo argumentado. Deveria insistido na independência. Normalmente, mantendo limites entre o seu mundo e meu. Em vez disso, eu acenei com a cabeça contra o ombro e deixou ele me para fora do hospital em direção a uma vida que eu não compreender, mas não conseguia parecer escapar. 3 semanas dentro em Brookline ensinaram-me que luxo não elimina a ansiedade.
Ele apenas estofar em tecidos caros tecidos e serve com melhor vinho. A propriedade estendia-se por 2 hectares de área imóveis, rodeados por muros que pareciam decorativas, mas definitivamente não eram. Câmaras de segurança, câmaras monitoravam cada aproximação. Os guardas faziam turnos com militar precisão. A casa em si estava toda de madeira e coroas. O tipo de lugar onde até o quarto de hóspedes banheiro tinha melhores acessórios do que todo o meu alol. Dominic deu-me todo o ala oeste. Quarto, privativo, casa de banho, sala de estar com janelas com vista para jardins atualmente inativos para o inverno. Ele respeitou limites, eu não tinha nem precisado de me expressar. Nunca entrando sem bater, nunca pressionar proximidade além do o que eu iniciei, o que de alguma forma me fez a proximidade mais difícil de resistir. Carlo recuperou em um suíte em o primeiro. Dominic tinha convertido o que era provavelmente significado ser uma biblioteca em uma totalmente equipada sala de recuperação completa com cama de hospital, equipamento de monitorização e uma enfermeira que verificava os sinais vitais a cada 4 horas. A bala perfurado o seu pulmão direito falhou o coração por 3 polegadas. Cirurgia necessária, cirurgia que durou 6 horas. E precisar pelo menos 6 semanas de cuidados cura antes de ele pôde regressar ao serviço. Eu visitei-o diariamente, em parte por culpa, principalmente por preocupação genuína. Preocupação pelo o homem que levado uma bala para me proteger, me das consequências que eu ainda não compreender. Sexta-feira de terceira semana, eu encontrei ele sentado em pé na cama. Cor finalmente voltou ao seu rosto. A sua futebol das suas fotos de futebol cobriam a cabeceira da... A rapariga loira com um sorriso aberto vestindo camisola número 7. O nome dela chama-se Sofia, disse ele, apanhando-me a olhar. Ela tem 8 anos, joga no meio-campo no escola. Tem um pé direito e absolutamente sem medo em campo. Ela é linda. Eu estabeleci-me na cadeira ao lado sua cama. Será que ela sabe o que aconteceu? Aquele o papá ficou ferido no trabalho e precisa descansar por um tempo. A sua mãe, a minha ex-mulher, sabe mais, mas nós concordamos em manter os detalhes à idade adequados. Ele mudou cuidadosamente, estremecendo ao movimento. Eu quero agradecer você por o primeiro auxílio, por manter a calmo, para provavelmente salvar a minha vida antes de os paramédicos chegarem. Você levou a bala para me proteger. Isso parece como que equilibra a balança, não como funciona. Você não perguntou por esta situação. Eu escolhi este trabalho sabendo os riscos. Ele fez uma pausa. Dominic é bom, apesar de o que ele faz por ganhar a vida. Ele vai continuar você seguro. Confie nele mesmo, quando confiar ele parece impossível. As palavras permaneceram comigo por muito depois eu saí à sala do Carlo. Os domingos tornaram-se um ritual adaptado para as circunstâncias. Eu não conseguia visitar a minha mãe pessoalmente. Riscos de segurança, continuaram demasiado elevados, mas as chamadas de vídeo mantidas a ligação à distância. Todos os domingos às 10 horas da manhã, eu me acomodaria no área de estar com o meu portátil, e a minha mãe me responder a partir de sua cozinha em Quincy. Você parece cansada, ela observou durante a terceira semana. Estou bem. Estou apenas a adaptar-me, não tecnicamente uma mentira, ajustando a viver em uma mansão com criminosos. O seu tom transmitia a nitidez que ela reservava para situações em que a polidez tinha esgotada, ajustando-se para não ser capaz para sair. É temporário, mãe. Eu prometo suas promessas não controlar outras violência das outras pessoas, violência, Hayley. Ela suavizou ligeiramente. Eu estou apenas preocupada. Isto não é a vida que eu queria para você. Não é a vida que eu queria, mas é a vida que eu tenho agora, e estou a fazer o melhor disso. Eu mudei o portátil para mostrar à vista a partir de minhas janelas. Olha, eu tenho acesso aos jardins, segurança em toda a parte. 3 refeições por dia. Eu não tenho que cozinhar, isso pode pior. Poderia também ser melhor. Dever ser melhor. Ela não estava errada. Mas explicar isso simples e errado tornado complicado de maneiras que eu ainda a processar, sentia além o meu atual capacidade.
A destilaria ocupada toda a todo o cave. Dominic tinha transformado o que era provavelmente significado ser vinho, armazenamento, em um funcional produção de uísque, instalação de produção. Alambiques de cobre, barris de envelhecimento barris, temperatura controlada, equipamentos que sugeridos investimento em no passatempo. Eu descobri pela por acidentalmente terça-feira de segunda semana, a seguir escadas eu presumido levavam à lavandaria. Em vez disso, eu encontrei Dominic a monitorizar a fermentação com atenção que ele aplicou a tudo. Laboratório de química? Eu perguntei a partir de a porta. Ele se virou, surpresa piscando em o seu expressão antes de se estabilizar em algo que possa ter sido prazer. Whisky destilaria. Começou há 5 anos atrás como alívio. Torna-se que os processos químicos são notavelmente meditativos quando não são não relacionados com negócios. Eu me mudei para mais perto, examinando a configuração com um profissional. Você compreende que está basicamente fazendo química, certo? Fermentação, destilação, oxidação, reações durante barril. Todas as de isso aplica-se princípios que estudei para 4 anos. Então talvez você pode dizer-me por que este lote tem estranho. Ele deitou uma amostra para um copo entregue-a para. Devia estiver pronto, mas algo está não certo. Eu agitei, cheirei, provei. Deixei o líquido revestir a minha língua enquanto analisar o sabor. Você está obtendo notas de enxofre, provavelmente de levedura durante a fermentação. Temperatura pico, talvez, ou contaminação em o puré. As suas sobrancelhas levantaram-se. Você pode sentir isso. Eu consigo identificar assinaturas. Os compostos de enxofre são distintivos. Eu estabeleci abaixo do copo. Você precisa controlar a sua temperatura de fermentação, temperatura com precisamente. Mesmo alguns graus de variação pode causar a levedura, produzir sabores que persistem através da destilação. Mostre-me. Então eu fiz isso. Passei 3 horas naquela noite a explicar bioquímica de fermentação, temperatura ideal, temperatura para diferentes estirpes de levedura. Como o cobre ainda ajudou a remover volátil e enxofre voláteis através de ligação química. Dominic absorveu informações como se estivesse anos por alguém para explicar a ciência por trás da sua arte. Isso tornou-se rotina. Depois do jantar, nós descer para a destilaria. Eu ensinar química. Ele partilharia a destilação tradicional, técnicas de destilação de passagem, através de sua família. Fizemos experimentar com combinações de cereais, carvão de barril, níveis de carvão, processos de envelhecimento. O trabalho parece natural, colaborativo. Primeira coisa em 3 semanas que não conduziu conotações de perigo ou obrigação. Terça-feira de terceira semana, eu perguntei sobre a cicatriz em queixo novamente. Esta vez, ele respondeu com mais detalhes. Eu estava 7 anos, pensava que era invencível, decidi de saltar um meio-fio em minha bicicleta no máxima velocidade. A física discordou violentamente. Ele tocou a vertical por reflexo. Precisava 12 pontos. O meu pai não levou-me para o hospital para 3 horas, porque ele estava em uma reunião, ele não conseguia partir. Quando ele finalmente o fez, ele disse, minha cicatriz, lembrar-me que consequências não importam com a confiança. Isso é duro para uma criança de 7 anos. Ele estava a preparar-me para a liderança em um mundo que não perdoa fraquezas. A voz de Dominic permaneceu neutra, objetiva. Olhando para trás, eu compreendo o que ele estava fazendo. Não significa que eu concordava com os seus métodos. Diga-me sobre Ana. A questão surgiu antes de eu pudesse reconsiderar a sua sabedoria. O seu mandíbula tensionou-se. Por um momento, pensei que ele não responder. Então conheceu ela num evento de caridade. Ela trabalhou para uma organização sem fins lucrativos. Passou os seus dias lutando por financiamento que nunca ser suficiente. Ela tinha esse otimismo que parecia impossível dada o que ela testemunhou diariamente. Eu apaixonei-me por ela imediatamente. Quanto tempo vocês casado? 6 anos. Ela queria filhos, uma casa em algum lugar tranquilo, distância da família negócios. Eu mantive prometendo em breve. Depois de este acordo, após esse território consolidação, sempre em breve, nunca no agora. Ele olhou para o envelhecido barril na frente de nós.
Ela morreu há 3 anos atrás, em Estrada 93. Motorista ela atravessou a faixa central durante hora de ponta. Ela estava desaparecida antes a ambulância chegasse. Peço desculpe. Palavras parecem inadequadas, mas nada mais existia para oferecer. Ela merecia melhor do que eu lhe. Melhor do que promessas e um marido que priorizou negócios em detrimento construir a vida que ela queria. Ele finalmente olhou para mim. É por isso eu não faço promessas que não cumprir. Silêncio estendeu-se entre nós, pesado com compreensão, compreensão de como a vida desvia os planos, nenhuma quantidade de dinheiro ou poder pode impedir. A minha mãe sobreviveu cancro, 5 anos, eu disse em voz baixa. Fase 3, tratamento agressivo. Probabilidades de que os médicos usarem frases como cautelosamente otimista, que é código para provavelmente terminal. Mas ela sobreviveu. 68 mil dólares em dívida mesmo após seguro? Mas ela sobreviveu. É por isso você está a servir bebidas em vez de usar o seu licenciatura. É por isso faço tudo o que paga imediatamente. Pesquisa que não abrangem tanto aluguer e 4 valor mensalidades. Então eu misturei bebidas e contei a mim mesmo. Isso foi temporário. Até temporário se tornou permanente. Eu comecei um dos químicos de teste, examinados desnecessariamente. Eu passei anos a ficar zangado com o sistema que monetiza a sobrevivência. Em um motorista que causou o acidente que matou meus pais 5 anos antes, deixando eu como sua única família. Por não ser capaz de conseguir resolver problemas que exigiam dinheiro, eu não tinha. Os teus morreram em um acidente também. Motorista na estrada 80. Então, ainda vivíamos em New Jersey, apenas perto da 80. Nós mudamos-nos para Boston no ano depois. Ele conseguiu 18 meses por homicídio involuntário com veículo. Cumprido 9. A mãe teve cancro o ano. Às vezes eu me pergunto se a dor pode desencadear mutações. Se perda literalmente faz você doente. Não há evidência para isso. Mas o momento parecia conectado. Dominic aproximou-se para mais perto. Sem tocar, mas perto o suficiente que eu sentia a sua presença como calor. Tu carregado peso que ninguém deveria carregar sozinho. Portanto, tem você. Peso diferente, peso. Eu escolhi esta vida. Tu tinha ela forçado a você por circunstâncias alheias seu. Isso importa? Eu conheci os seus olhos. Escolha ou circunstância. Nós ambos acabamos em lugares que não planeamos estar. Fazer coisas que nunca imaginamos. Tentando sobreviver situações que devem ter quebrado. Exceto você não está não quebrado. Desejado, talvez carregando cicatrizes, mas não quebrado. A destilaria de repente pareceu mais pequena. O ar entre nós carregou de consciência que estivesse a aumentar durante 3 semanas na proximidade e vulnerabilidade. A sua mão estendeu-se para cima, esfregou minha bochecha com uma delicadeza. Isso é complicado, eu sussurrei. Eu sabes que estás um criminoso. Eu deveria acreditar na lei e ordem e clareza moral limites. Eu sei isso também, e eu não consigo de pensar em ti. Ótimo, porque eu não estado conseguido de parar, pensar sobre você, desde que você me veneno para fora de minha mão e explicou química como você estivesse descrevendo mecânica. Ele beijou-me ou eu beijei ele. A distinção desapareceu em um momento. A sua boca encontrou a minha, cuidadosa em primeiro. Depois, mais profundamente, como 3 semanas de tensão explodiu em contato. A sua mão enredou-se em meu cabelo. A minha agarrado à camisa dele camiseta, puxando-o ele para mais perto enquanto o meu cérebro gritava alertas. O meu corpo tinha parado ouvir. Eu puxei para trás. Precisava de ar, precisava de espaço, precisava para pensar com clareza para 5 segundos, sem a sua proximidade atrapalhar todos os pensamentos. Pensamento que eu tido. Não podemos fazer isso. Mesmo dizer isso parecia como mentira. Por quê? Não desafiador, apenas pedir. Porque eu não sei como conciliar o desejo você com saber o que você é. Porque isso parece como cruzamento, uma linha eu não consigo desfazer. Por quê? Porque estás assustado. Ainda assim gentil, mas direto. Sim, admitindo isso dói. Estou aterrorizado de você.
Disso o que isso significa se eu me querer algo que eu sei que não querer. Dominic deu para trás, dando-me espaço que eu pedi, mas não realmente. Então não fazemos nada que você não preparado para isso. Eu não vou a lugar nenhum. Estes sentimentos não são temporários nem situacionais. Quando estiver pronto, se estiver pronto, eu ainda estarei aqui. Eu saí a destilaria a tremer. Fez que para a minha quarto antes de desmaiar no cama-cama, pressionando as palmas das mãos contra olhos que queimavam com lágrimas, eu recusei de deixar cair. Tudo sobre esta situação estava errado. Eu estava vivendo em uma cidade sob sua proteção, desenvolvendo sentimentos por ele que foram além da gratidão em um território que eu não tinha mapas para navegar. Quinta-feira de manhã trouxe notícias de que desviou tudo o resto. A inteligência de Dominic. Inteligência tinha identificado a atividade de Yakazá, atividade a aumentar. Eles não estavam a apoiar de seus pressão. Eles estavam a duplicar, a planear algo maior, mais agressivo, concebido para desestabilizar toda a sua operação. E eu aparentemente continuei influência, eles estavam dispostos a usar. 2 meses depois de Carlo ter um bala significou para mim, ele caminho para na destilaria sem favorecer o seu direito. Ainda cuidadoso com movimentos, ainda a curar-se internamente, mas funcional o suficiente para que Dominic tivesse a sua para trabalho. Eu estava a monitorizar as temperaturas de fermentação. Temperaturas quando ele apareceu, parecendo mais saudável do que ele tinha algum direito de dar que uma ferida no peito. Ferida quase matou ele, 8 semanas atrás. Estás de volta. Eu sentei-me para o termômetro genuinamente satisfeito. Como faz você sentem? Como eu tive levado um tiro e sobrevivi. Ele tocou o peito por reflexo. O médico diz mais semanas antes de a liberação autorização. Mas estou cansado de ficar sentado em aquela médica consultório a observar programas diurnos televisão. Dominic disse que eu poderia observar o planeamento das sessões tão tanto quanto eu prometa não fazer nada estúpido. Planeamento? Você não ouviu falar? Carlo olhou para as escadas. Ele estava construindo um balcão. A inteligência finalmente mapeou a completa e a casa em Boston. Ele está mudando-se para isso esta semana. O meu estômago revolveu. Mudança para como? Isso é provavelmente uma conversa que deve ter com ele diretamente. Eu encontrei Dominic em seu escritório, rodeado por papéis e fotografias que pareciam como imagens de vigilância. Ele não parecia surpreendido quando eu entrei em sem bater. Carlos disse, estás a planear algo. Eu fechei a porta atrás de mim. Algo relacionado com o Yakasa. Eu estou. Ele fez um gesto para a cadeira do outro lado em sua secretária. Eles intensificado as operações apesar de perderem o seu tentativa de assassinato. A inteligência sugere que eles estão a planear uma movimentação, visando vários locais simultaneamente para desestabilizar toda a minha organização. Eu não posso deixar isso acontecer. Então, você está a ir fazer o quê? Começar uma guerra? Estou indo para acabar antes de que começar. Ele se inclinou para trás, estudando-me. Mas eu podia usar a sua ajuda se estiver disposto. Isso me impediu. A minha ajuda? Não exatamente treinado em operações. Não, mas você entende de química de maneiras que podem dar-nos vantagem. Ele puxou um arquivo da pilha, deslizou através da mesa. O Yakuza movia-se suprimentos através de canais de distribuição. Se pudéssemos marcar esses suprimentos com algo rastreável, poderíamos mapear toda a sua rede sem confrontos. Acompanhe movimentos, identifique os principais, construa inteligência abrangente inteligência. Eu abri o arquivo, examinei o conteúdo, fornecimento documentação da cadeia de abastecimento documentação, manifestos de envio manifesto, armazéns. Você quer que criar um marcador químico? Pode você faz isso? Como tempo isso demorar? 2 semanas para desenvolver e testar. Talvez 3 se ocorrerem em complicações. Eu olhei para cima de um arquivo. Mas, Dominic, isso parece como atravessar uma linha que eu estado muito cuidadoso não atropelar. O que linha é essa? Participação em vez de observação passiva. Se eu ajudar você a construir isso, não estou não apenas protegido por você. Eu estou trabalhando contigo você. Isso faz-me cúmplice em maneiras que eu lutava por o direito palavras.
de maneiras que mudam quem eu sou fundamentalmente. Ele ficou de pé, mudou-se e a secretária encostou-se contra a borda, para que estávamos olhos. Tu já cúmplice, Hayley. O momento em que bateu aquela bebida do minha mão, tu escolheste um lado se você se referia a ou não. Isso apenas torna que escolha consciente em vez de acidental. Você está dizendo que eu posso tão aceitar isso. Digo, você há de decidir o que tipo de participante você quer ser. Vítima escondida em minha casa, à espera por ameaças desaparecerem. Ou parceiro usando a sua experiência para ajudar a resolver a situação que colocou você aqui. Ele fez uma pausa. Ou escolha é válida, mas apenas uma dá o controlo. Ele estava certo, e eu odiava que ele estivesse certo. Se eu fizer isso, eu preciso equipamento adequado, um laboratório, não destilaria ferramentas de destilaria. Feito. Vou ter equipamento de nível industrial, equipamento entregue e instalados em leste ala leste pela por amanhã. Ele tuchou a minha mão. Breve contato que de alguma forma parecia mais íntimo do que qualquer coisa que já feito em destilaria há algumas atrás. Obrigado você. O equipamento chegou como prometido. Sala inteira convertida em química laboratório completo com balanças de precisão, instrumentos analíticos, armazenamento de produtos químicos, ventilação, sistemas que provavelmente violaram vários edifícios códigos de construção. Dominic foi poupa nenhuma despesa, o que tornou faz para alguém cujo negócio regularmente exigia acesso a especializados recursos. Eu passei 2 semanas a adaptar marcadores fluorescentes usados em impressão de moeda. Modificados a estrutura apenas o suficiente para mudar o comprimento de onda, assinatura para fora. Detecção, padrão, detecção. Criada algo que brilhar sob muito especificações frequências, mas permanecem invisíveis para frequências UV. A química era elegante, complexa o suficiente para evitar a descoberta acidental, mas simples o suficiente para ser estável em várias condições. Dominic observou-me meu trabalhar às vezes, fazendo perguntas sobre processo e metodologia. Eu expliquei reação, princípios de ligação, como pequenas mudanças na geometria criaram diferenças na propriedades. Ele absorveu informações com o atenção que ele aplicou a tudo, ocasionalmente oferecendo observações de sua própria experiência que surpreendentemente aplicada ao que eu estava fazendo. Isso lembra-me a charme de barril, disse uma noite, enquanto observava-me ajustar os níveis de pH. Pequenas no processo criando grande sabor. É tudo química, whisky, marcadores, veneno, apenas aplicações de o mesmo princípios. Eu pipetei cuidadosamente. A sua família deve ter estado fazendo isso há gerações para compreenderem intuitivamente. 4 gerações. O meu bisavô começou a destilaria na Sicília antes de emigrar, disse. Em compreender a transformação, como matérias-primas se transformam em algo refinado foi a fundação de qualquer empresa de sucesso. Dominic encostou-se contra a bancada. Eu não acho ele queria dizer isso como uma metáfora para crime organizado. Mas o princípio aplica-se. Por dia 15, eu teria aperfeiçoado o marcador. Dominic testou pessoalmente, aplicando o produto em tecido amostras e acompanhar através de várias condições. O composto permaneceu detectável após a WTI, flutuação de temperatura extensa, tempo prolongado, perfeição para infiltrar-se cadeias de abastecimento. A infiltração demorou 3 semanas. As pessoas de Dominic, apresentaram materiais na distribuição da Yakuza através de cuidadosamente orquestradas e trocas e diversões. Cada movimento após que brilhou sob detecção equipamento, mapeando rotas e conexões com precisão que teriam ter levado meses para estabelecer através de vigilância tradicional. Eu observei a serviços secretos a aumentar em ecrãs em escritório de Dominic. Mapas digitais que mostram movimentos de abastecimento, armazéns, padrões operacionais. Por 3.3, nós tínhamos documentação abrangente, documentação de todo o litoral Coast da. Isto é melhor do que esperava, disse Dominic, estudando os dados.
Nós podemos fornecer isso a autoridades anonimamente. Deixe eles ocuparem-se desmantelamento da operação através de legais. Isso, na verdade, surpreende. Eu esperava que você lidar isso sozinho. Eu prefiro evitar violência desnecessária, violência quando alternativas existem. O FBI pode realizar o que precisa realizar sem o tipo de guerra que coloca civis em risco. Ele olhou para mim. Você pensou que eu simplesmente executar as pessoas. A possibilidade passou pela minha cabeça. Não estou não dizendo que não defender o território quando necessário, mas escolher a violência como primeira opção, em vez de último recurso, é como as organizações se desestabilizam a si mesmas. Ele fez uma chamada, iniciou qualquer transferência anônima, transferência processo, entregue informações para autoridades sem revelar fontes. 6 semanas depois, coordenada operacões atingiram 12 locais simultaneamente. A operação desmantelou infraestruturas da Yakuza de forma completamente que a cobertura dominou os meios de comunicação mídia durante 3 dias. As detenções, apreensão de contrabando. Liderança. Liderança dispersa ou presos. Mas o alvo principal o homem que ordenado a minha morte escapou. Carlo entregou aquela notícia pessoalmente, a sua expressão séria. A inteligência confirma que ele ainda é ativo. Culpa você especificamente por a falha da operação. Diz a sua influência que ele usar para forçar Dominic a concessões. Alavancagem. A palavra saboreou um sabor metálico. Ele pensa que Dominic vai abandonar o território para proteger mim. Dominic está considerando enviar para um lugar mais seguro temporariamente, para fora do estado, seguro localização até isso resolva. A conversa aconteceu naquela noite. Eu descobri Dominic em seu escritório, previsivelmente cercado por relatórios e táticas. Carlos diz, você quer enviar para longe? Sem preâmbulo, apenas confrontar. Ele olhou para cima com uma expressão cuidadosamente neutra. Estou considerando opções que maximizam a sua segurança através da removendo-me da situação totalmente, tornando-me alguém de outra pessoa. Outra pessoa, responsabilidade. A raiva acumulada em meu peito, quente e agudo. Não estou não um pacote que pode enviar para armazenamento seguro. Armazenamento seguro. Dominic, estou tentando de manter você vivo ao tratar a mim como eu incapaz de participar em minha própria defesa. A minha voz elevou-se apesar dos esforços para controlar isso. Eu apenas gastou 2 semanas a desenvolver químicos rastreadores. Químicos rastreadores que criados toda a sua operação possível. Não estou não um civil indefeso civil que precisa ser escondido enquanto os homens lidam o trabalho. Eu perdi Ana porque eu não estava lá quando ela precisou. Eu não vou fazer esse erro novamente. A sua voz abaixou, áspera e emoção ele raramente mostrava. Se acontecesse, acontece a você, porque eu te você perto, em vez de enviar você para algum lugar seguro, e então isso é a minha escolha que tomar. Eu aproximei para mais perto, precisava a ele para ouvir isso. Eu escolhi de salvar a sua vida em Sapphire. Eu escolhi fiquei aqui em vez de fugir. Eu escolhi ajudar, desenvolver esses marcadores sabendo exatamente o que isso significava. Essas eram minhas decisões tomadas com plena consciência das consequências. Você não entender a tomar essa agência longe porque estás com medo de perder alguém novamente. O silêncio estendeu-se entre nós, pesado com 3 anos e 2 meses de minha determinação colidindo com o impossível espaço. Eu não consigo ver você morrer, ele finalmente disse mal acima de um sussurro. Então não me uma vítima que precisa proteção. Faça-me um parceiro que seja respeitado. Eu tuchei a sua mão. Senti que ele tenso. Então relaxar sob o estou aqui porque eu quero estar. Porque apesar de tudo que está de errado esta situação, você fazer-me sentir como eu importar para quem eu sou, em vez de o que eu posso oferecer. Não destrua isso ao decisão minhas escolhas por mim. A sua mão virou, os dedos entrelaçando-se a mim a meus. Você está certo, e eu detesto isso. Você está certo porque é aterrorizante. Ótimo. Terror significa que te se importar. Apenas não deixe o cuidado transformar-se em controlo. Acordo. Ele puxou para mais perto, testa encostada contra a minha. Mas se isso estiver errado,
Então nós lidamos isso juntos. Não estou escondido em algum lugar enquanto você luta sozinho, mas ambos de nós enfrentando o que quer que vier a seguir. Eu beijei-o ele. Breve Kiki de alguma forma comunicou mais do que palavras. Isso é o que fazem. 3 meses desde aquela chuvosa quinta-feira no Sapphire Lounge, eu descobri a preparar-me para ser isca. O plano era de Dominic, mas eu insistido em participar. A líder da Yakuza, Kenji Yamamoto, inteligência finalmente nos deu a um nome, tinha evadido Ai e permaneceu obcecado em mim especificamente, não como dano colateral, mas como principal alvo, a pessoa que culpou por a destruição de toda a sua leste-leste. Ele quer que você viva inicialmente. Dominic explicou. A propagação fotos de vigilância. Fotos por toda a sua secretária. A alavancagem requer reféns. Isso dá a uma janela onde ele priorizar a captura em detrimento da eliminação. E você está certo que ele tomará isca. Eu estudei as fotos, tentando de combinar rostos com a ameaça que representavam. A sua obsessão com você tornou-se tornado pessoal, em vez de estratégico. Pessoal torna as pessoas imprudentes. O dedo de Dominic, tocou uma imagem. Nós vazamos informação através de canais que conhecemos, ele monitora. Sugira você está, encontro alguém em um armazém. Essa segurança será mínima. Ele virá pessoalmente porque não confia nos seus subordinados em nada tão importante a ele. Carlo se recuperou agora e de volta em atividade, acrescentou a sua avaliação. O armazém é território que nós controlamos completamente. Cada aproximação monitorada, cada saída coberta. Ele anda pensando que tem vantagem. Descobre tarde que ele entrado em uma emboscada. O químico foi a minha contribuição. Eu desenvolvi um gás que causou desorientação sem danos. Essencialmente, a vertigem em nível molecular. Liberte-a em espaço fechado. Qualquer pessoa sem proteção, perder equilíbrio por aproximadamente 15 minutos. Longo o suficiente para neutralizar as ameaças, sem necessidade de o tipo de violência que deixou corpos. Você não está em um armazém quando isso acontece, Dominic afirmou. Não perguntou. Sim, eu vou. Eu previa esta discussão, não em a linha de fogo, mas presente. Você disse parceria significa confiança. Isso é eu confiar na sua planeamento, enquanto você confia que eu posso lhe dar testemunhar o que acontece a seguir. A sua mandíbula tensionou-se, mas ele não discutiu. Progresso. O armazém estava em Charlestown, distrito industrial, onde edifícios superavam em número os que estavam em funcionamento. As pessoas de Dominic, pessoas têm estado usando isso como armazenamento para transporte em envio excesso, que tornou a sua disponibilidade plausível. Eu cheguei 2 horas antes da reunião. Posicionado em uma local seguro, sala de observação, em o segundo andar com vista desobstruída, vista para o piso principal, piso abaixo. Carlos ficou com mim, armado e alerta. Tu mudança de ideia em qualquer momento, nós extraímos você imediatamente. Sem julgamento, sem perguntas. Não estou mudar de ideia. O Yakuza chegou às 7h43 da tarde. 6 homens no total, incluindo Yamamoto, que eu reconheci pelas fotos dos serviços secretos. Na casa dos 40 anos, em movimento com o tipo de confiança que veio de décadas de violência ficando impunes. Eles entraram cuidadosamente, armas empunhadas, procurando por armadilhas que não encontraram até muito tarde. A voz de Dominic chegou através pelo auricular Carlo, e eu usávamos. Gás é utilizado em 30 segundos. Hayley, você está cerca de ver pessoas perder a consciência. Lembre-se que escolheram este confronto. Eu assisti o lançamento acontecer. Dispersão invisível, dispersão de aberturas ninguém tinha percebido. Em segundos, os equipa da Yakuza começou a mostrar efeitos. Tropeçando, tentando as paredes, armas caindo enquanto a coordenação falhou. Yamamoto percebeu o que estava acontecendo. Tentou gritar ordens aos seus homens, não conseguiam seguir devido à desorientação que me ficar de pé. A equipa de Dominic entrou a partir de vários pontos. Não houve tiros, apenas força controlada contra
contra alvos que não podiam resistir. Resistir. Eles adquiriram armas, constrangendo ou incapacitaram homens com eficiência profissional. Eficiência. Toda a operação demorou menos de 3 minutos, exceto Yamamoto. Ele estava posicionado perto de mim de alguma forma. Ou sorte ou consciência, eu não tinha dado crédito a ele. Devo ter acompanhado qual direção eu estava a observar. Usei o caos para fechar a distância. Ele explodiu através da sala de observação, antes de Carlo pudesse reagir. Agarrou-me com força que me o ar de meus pulmões. Pressionou algo afiado contra minha garganta. Uma faca. De claro, ele tinha uma arma de reserva. Diga a eles para recuarem ou eu abro a garganta. O seu inglês era forte sotaque, mais clara. Carlos' arma já estava empunhada, apontada, mas Yamamoto estava posicionado perfeitamente, usando de mim como escudo. Qualquer tiro corria o risco de atingir-me em mim em vez de em ele. Através de a janela, eu vi Dominic olhando para cima, a calcular as probabilidades com velocidade que